Vamos dar início, então, ao nosso encontro de hoje, promovido pelo Grupo de Trabalho em Defesa da Escola Pública da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Esse grupo de trabalho foi criado no começo do ano, no sentido de retomar uma ação mais evidente, mais ostensiva da Faculdade de Educação, frente aos inúmeros problemas e ataques que a escola pública vem sofrendo no Brasil nos últimos tempos, nos últimos anos e, em particular, durante este período da pandemia, né? Estamos desenvolvendo um conjunto de ações que consistem em encontros internacionais e nacionais com especialistas, e produção de conteúdo do tipo entrevistas com relatos de narrativas de professores e diretores e pais e mães e alunos das escolas públicas. Estamos num processo de produção de podcasts e de intervenções junto à mídia em geral para ampliar a visibilidade das ações da Faculdade de Educação, da divulgação de suas pesquisas e das suas ações em defesa da escola pública, para que a escola pública possa ser, de novo, pensada como um lugar de pensamento e de produção de um futuro melhor para o nosso país. Neste dia de hoje, 3 de novembro, temos a honra de receber o professor Luiz Miguel Carvalho, que vai nos apresentar uma palestra, uma conferência, que tem o título aí na tela, PISA, Desejos e Equívocos da Avaliação Internacional de Sistemas Escolares. O professor Luiz Miguel Carvalho é professor catedrático do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, atualmente ocupa a direção do Instituto também. E tem um grupo de pesquisa que trabalha com políticas de educação e formação e atua em algumas áreas de interesse ligado a políticas educativas, processos de regulação em educação, organizações escolares e trabalho dos diretores escolares e as avaliações internacionais de grande escala, em especial o PISA, que será o tema da sua fala de hoje. O professor Luiz Miguel tem inúmeras publicações e depois eu vou colocar aqui para vocês no chat as duas que ele indicou para servirem de base para a conferência de hoje, mas ele tem inúmeras publicações. Eu tenho um prazer pessoal de conversar hoje, de ouvir o professor Luiz Miguel, porque ele é o meu amigo pessoal, nos conhecemos há muito tempo, desde novembro de 1998, quando começamos lá atrás, num dia extremamente frio em Lisboa, os trabalhos de um grande projeto que aproximou a Universidade de São Paulo e a Universidade de Lisboa, um projeto coordenado pela professora Denise Catani e pelo professor Antônio Nova, que foi um estudo desenvolvido ao longo de 4 anos, começou 2 anos antes, denominado Estudos Comparados sobre a Escola, Brasil e Portugal, século XIX e XX, e eu tive o grande prazer de trabalhar muito próximo do Luiz Miguel, desenvolvemos pesquisa junto, e o tenho na conta de um dos meus grandes amigos, além de uma afinidade intelectual muito grande. Eu vou passar a palavra para o Luiz Miguel, agradecendo, em nome da faculdade, a sua disponibilidade de conversar conosco. Obrigado, Miguel. Obrigado, boa tarde a todos. É com uma enorme satisfação que eu participo neste seminário. Eu retribuo, enfim, agradeço as palavras gentis e retribuo a amizade ao Jaime Cordeiro e, em seu nome, agradeço ao Grupo de Trabalho e à Faculdade de Educação esta oportunidade para dialogar com uma audiência académica que muito prezo e, enfim, com uma faculdade à qual me ligam passadas e felizes relações de trabalho. Eu vou, então, apresentar a minha fala de hoje, que tem como foco, como já foi dito, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, dirigido pelo OCDE, como sabem, e mundialmente identificado pelo seu acrónimo PISA. Evidentemente, vou falar na minha condição de investigador
e não na atual condição de diretor do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. Pois bem, na primeira parte eu irei falar sobre o PISA enquanto analisador e indicador dos processos de regulação da educação, ou seja, dos processos de orientação, de coordenação, de controle da ação nos sistemas educativos. Aliás, e como reparam, eu uso o termo multirregulação, seguindo de perto o meu estimado colega João Barroso, para exatamente enfatizar que as regras que conduzem os sistemas escolares na atualidade resultam da intervenção de atores e agências estatais e não estatais, que essas regras são geradas em múltiplas arenas ou em múltiplos contextos, se preferirem, internacionais, regionais, nacionais, mas também locais, e com recurso a instrumentação muito variada. Na primeira parte da intervenção, eu procurarei então mostrar que se vem expandindo a presença desta avaliação internacional do PISA na regulação da educação, de um modo nunca alcançado, na verdade, por avaliações congêneres. E notarei que essa presença me parece ser marcada por dois fenómenos muito interessantes. Por um lado, o da variabilidade de usos, da variabilidade de apropriações que são feitas nos contextos nacionais destes relatórios, destes dados, e, paralelamente, a sua aceitação como um recurso indispensável para conhecer os sistemas educativos. Já na segunda parte da minha intervenção, eu trabalharei a ideia de que esta expansão, esta afirmação, em conjunto vem criando um entorno institucional, um entorno ficcional para as políticas públicas e para a gestão das organizações escolares. E procurarei ainda mostrar que tais ficções ativam, transportam vários equívocos sobre os modos de dirigir a educação e de dirigir as escolas. Para vos falar do PISA como analisador dos processos de multirregulação dos sistemas educativos, eu começarei por dizer que nas últimas décadas se vem assistindo à multiplicação do uso de instrumentos baseados no conhecimento, na informação, nos dados, dos quais, enfim, são bons exemplos as auditorias, as boas práticas e, por certo, as diferentes variedades de avaliações que invadem ou invadiram ou colonizaram o espaço educativo. Na verdade, a presença ou esta presença mais intensa de instrumentos baseados no conhecimento, no quadro dos processos de regulação dos sistemas educativos, é em parte devido à intervenção de muitas organizações internacionais ou de algumas organizações internacionais com intervenção regular no campo da educação. Estas organizações, porque na maior parte dos casos não podem agir através de instrumentos legais ou de instrumentos financeiros, acabam por fazê-lo fundamentalmente recorrendo a diferentes formas de conhecimento e, enfim, daquilo que também se pode designar por um conhecimento pericial. No caso da OCDE, desde a década de 90, que esta organização vem atingindo as políticas nacionais, quer como criadora e legitimadora de ideias sobre a educação, quer como organizadora de contextos de interação, de cooperação e de competição entre os Estados, para tal recorrendo mais e mais à comparação entre países apoiada em avaliações, e em avaliações, portanto, internacionais. Do meu ponto de vista, o PISA ilustra muito bem esta ativação dos modos de intervenção soft, macia, da OCDE, assentes na criação de contextos para a reflexão sobre a educação, na criação de uma agenda para a política educativa
e na monitorização da concretização dessa agenda. Habitualmente, as pessoas tendem a associar o PISA à aplicação a cada 3 anos de um conjunto de testes de 2 horas a estudantes de 15 anos numa dada área da literacia, da matemática, científica, da leitura, etc. E depois há o conjunto de relatórios, de resultados e de centenas de gráficos que os mídia pontualmente, melhor dizendo, mobilizam a cada 3 anos e nos trazem, ou enfim, trazem para a ação pública a propósito dos resultados de cada país nesses testes trianuais. No entanto, o PISA é hoje muito mais do que uma avaliação trianual e isso, de alguma maneira, nos mostra alguma coisa sobre a sofisticação da intervenção reguladora desta organização internacional da OCDE. De facto, a OCDE tem aumentado a quantidade e a variedade de produtos que estão associados a esta marca PISA, que são preparados para audiências muito diversas, desde os vídeos aos relatórios temáticos, das sínteses a bases de dados interativas apoiadas em grandes plataformas digitais. A OCDE tem conseguido alargar igualmente o universo dos atores que vai pondo interação a partir do PISA, por exemplo, por meio das cimeiras sobre a profissão docente, que vem reunindo regularmente políticos, peritos e sindicalistas, ou também por meios de formação online para professores, como é o caso desta nova ferramenta que estão a utilizar agora, designada PISA for You. Para além disso, a OCDE tem criado novos inquéritos, como o PISA para o Desenvolvimento, que conhecerão, dirigido a países de rendimentos baixos e médios, ou o PISA para as escolas, já ativado no Brasil e ao qual eu, enfim, regressarei mais tarde. Temos, portanto, uma atividade muito intensa, uma atividade sofisticada de disseminação de informação por parte da OCDE, mas o que é que acontece, pergunto, o que é que acontece quando essa massa de dados, de informação, chega aos contextos nacionais? Mas bem, poderíamos começar por notar que o PISA está hoje funcionando como uma espécie de uma base segura para a criação de benchmarks em educação e para a monitorização dos sistemas escolares. Por exemplo, no caso da Europa, nós observamos a presença do PISA nos benchmarks estabelecidos pela Comissão Europeia, os quais fixam metas relativas ao desempenho dos jovens europeus de 15 anos nos testes PISA de leitura, matemática e de ciência. Mas em muitas nações se observa a inscrição dos resultados do PISA em metas e indicadores de desempenho nacionais, como podem ver no slide que estou agora a projetar, desde a posição do país no ranking PISA até à pontuação obtida pelo país no PISA, passando por outros indicadores. Se bem me recordo, isto aconteceu, creio que provavelmente ainda acontece, no caso do Brasil. Por fim, também sabemos que muitas políticas nacionais recorrem ao argumentário do PISA ou utilizam os resultados do PISA como justificação para novas reformas ou para novos programas. Mas, por outro lado, também sabemos que existem fenómenos de seleção dos resultados e das análises do PISA nos contextos nacionais. Sabemos que o acolhimento dos resultados varia, por exemplo, varia entre a indiferença, o choque ou, por vezes, a autopromoção dos governos e dos sistemas nacionais. Sabemos ainda que são selecionadas as matérias que efetivamente são alvo de discussão, outras são silenciadas, e sabemos que o mesmo resultado pode ser lido de modo antagónico, como este slide que eu estou a passar agora, e que espero que estejam a ver bem, documenta
a partir de um registro observado na Bélgica há alguns anos atrás, e em que os mesmos resultados são, portanto, alvos de leituras completamente opostas. Quando nós tomamos em consideração este conjunto de observações, nós somos levados a dizer, muito bem, o que acontece é que os múltiplos materiais, resultados, dados providenciados pelo PISA são reinterpretados localmente e que os contextos onde se realizam essas apropriações contam, de certo modo, na determinação dos efeitos que o PISA e que a OCDE têm nos contextos e nas políticas locais. Contudo, para mim, do ponto de vista que eu tenho seguido nos trabalhos que venho a fazer há alguns anos, para mim, toda esta variabilidade não deve ser entendida como um sinal de fraqueza, mas exatamente pelo contrário, como um sinal da força do PISA nas políticas públicas. Digo isto exatamente porque as divergências que nós observamos no uso dado aos resultados do PISA coexistem com uma convergência para o uso do PISA, seja para escrutinar, seja para propor soluções ou novas políticas. Direi então que o poder deste instrumento, o poder do PISA, reside neste efeito de agregação, que é um efeito que se dá a perceber quando os problemas e as soluções são discutidos publicamente, invocando e convocando necessariamente esta avaliação internacional. E, portanto, o seu poder residirá numa certa generalização da percepção segundo a qual se trata efetivamente de uma fonte ou de um recurso incontornável necessário para pensar, discutir, propor em matéria educativa. Do meu ponto de vista, esta naturalização do PISA vai colocando os políticos num exercício que é um exercício repetido a cada 3 anos, de uma mútua observação num espaço competitivo mundial que este instrumento cria e no qual os países são, ao fim e ao cabo, exibidos em função de categorias de percepção e de julgamento que a OCDE cria com o apoio do grande conjunto de peritos internacionais que com ela trabalham. E também são colocados num espaço competitivo que é determinado por uma agenda para a intervenção política em torno de tópicas conhecidas e específicas, como as da autonomia das escolas, do accountability, do reforço da livre escolha ou da diversificação das ofertas educativas. E, de facto, mais do que determinar diretamente políticas a seguir, a OCDE estabelece, através do PISA, um quadro mais geral, digamos assim, de possibilidades, de expectativas para as políticas nacionais, se quisermos, estabelece os limites do pensamento e das escolhas políticas. E, portanto, é nesta qualidade de metapolítica, e eu aqui estou a utilizar um termo já avançado pelo Roger Dale e pela Susan Robertson, é nesta qualidade de metapolítica, portanto, que o PISA atinge as políticas nacionais e atinge os processos de governação da educação e das escolas, designadamente clamando pela sua maior racionalidade para que essas decisões sejam mais baseadas em ideias e menos em interesses e que sejam mais baseadas em factos do que em opiniões. A minha primeira releitura que eu vou aqui propor do discurso do PISA incide exatamente sobre esta racionalidade que a OCDE pretende ver usada na regulação, primeiro num contexto macro, no contexto do sistema escolar, e depois num contexto micro, no contexto das decisões e dos processos de governo em cada escola. Em ambas as leituras, ou das releituras, eu trabalharei a ideia de que o PISA cria um entorno ficcional para as políticas, para as organizações escolares, e que essas ficções ativam equívocos sobre os modos de dirigir a educação e de dirigir as escolas.
Começo então pela primeira releitura e começo sobre esta releitura por lembrar que este projeto comparatista que o PISA abraça não é um projeto comparatista novo. Este projeto comparatista tem raízes, pelo menos bem identificadas, no pós-Segunda Guerra, quando já era muito clara entre os especialistas de avaliação internacionais esta vontade de fazer das avaliações comparadas dos desempenhos dos alunos, especialmente em provas standardizadas, uma base segura para explicar as performances dos sistemas educativos, mas também para encontrar os melhores sistemas e as melhores soluções satisfatórias face à situação dos sistemas educativos. Ou seja, este era um projeto comparatista que, desde o seu início, tem duas faces. Tem uma face analítica, de explicação das performances, e uma face regulatória, normativa, de identificação de melhores sistemas e melhores soluções para o funcionamento dos sistemas educativos. Trata-se de um projeto que o PISA encarna, ainda que o faça de um modo mais sofisticado e, me parece, mais eficaz do que os projetos que anteriormente nós vimos ser postos em marcha, nomeadamente sob coordenação da IEA. Ora, nesta genealogia do projeto comparatista, a par da importância central do conhecimento estatístico e do conhecimento sobre a construção de testes, é também relevante o paradigma cibernético e as imaginações que dele derivam sobre a direção dos sistemas escolares. Eu trago aqui esta ideia da máquina a governar, ou máquina de governo, lembrando um desejo formulado por um físico e padre dominicano, mas evidentemente baseado no trabalho de Wiener, publicado em 1948. Este padre Dominique Dubarre, que anos mais tarde haveria, aliás, de defender Galileu a quando da revisão do processo contra ele levantado séculos antes, este padre propunha, como podem ler, esta ideia do computador como possibilidade séria para a conduta racional dos processos humanos em larga escala. Dizia ele que os políticos, e de forma mais geral o sistema político, são incapazes de assumir o controle da gestão das sociedades em escala global e, portanto, o grande interesse destas novas máquinas é sugerir a possibilidade de uma máquina de governo racional que acabaria por levar à unificação em nível planetário, enfim, em direção a um governo único do planeta. Na verdade, no PISA, e eu estou a trabalhar, como referi no slide anterior, em diálogo com outros textos, e aqui com o texto do Tom Popkewitz, no PISA, a cibernética parece funcionar como uma espécie de um modelo simbólico e de um método para representar, para ordenar, para dar sentido à complexidade dos processos de mudança em educação. Nesta representação, os dados que são gerados trianualmente pelo PISA são aquele fluxo regular de feedback, de informação de retorno, que alimenta a reflexão do sistema e que permite a sua adaptação em função desta distância que se vai observando entre os benchmarks do PISA e as performances de cada país comparadas às performances dos seus competidores. Trata-se, de certo modo, de imaginar a mudança nos sistemas escolares como uma resultante, uma criação de cenários de aprendizagem permanentes, ou pelo menos trianualmente repetidos, para governos e para administrações, cenários que impõem a observação regular do desempenho, que impõem a responsabilização dos atores políticos pelos desempenhos e, sobretudo, a responsabilização dos atores políticos pela alteração das performances dos sistemas nos indicadores que a OCDE fixa. Eu gostaria, enfim, a este propósito, de ressaltar que este imaginário do governo pelas evidências envolve uma série de pressupostos sobre o decisor político e sobre a racionalidade política. Como referi antes, este imaginário, no caso concreto do PISA, pressupõe um decisor político preocupado
em conhecer a posição do seu país no espaço competitivo da economia do conhecimento e, com base nessa monitorização regular, um decisor que é capaz de fazer mover o seu sistema para as melhores performances. Mas este imaginário pressupõe igualmente que o decisor político se relacione de um modo particular com o conhecimento e com a informação. Ele deve relacionar-se de um modo linear e o mais puramente possível informacional com as evidências, de modo a que a decisão política aconteça por meio de uma racionalidade maximal ou maximizada. Do ponto de vista que eu sigo, esta visão, este desejo, transporta vários equívocos, porquanto há investigação suficiente para representar de uma outra forma a relação entre evidências e política, ou entre conhecimento e política, a partir de ordens da ação que nos remetem para o mundo da bricolagem e da racionalidade limitada. E eu avançarei apenas 2 ideias para esclarecer este ponto. A primeira ideia é de que, nos processos de mobilização do conhecimento, as evidências são sempre confrontadas com os conhecimentos e as crenças dos atores políticos, com ideais que estes criaram ao enfrentarem antes problemas e dilemas concretos e que só modificam quando convencidos de que estão a enfrentar problemas e dilemas diferentes e novos. A segunda ideia é de que as contribuições do conhecimento investigativo, pericial, são sempre confrontadas. Isto significa que podem ser ignoradas ou utilizadas de formas diferentes em função do pragmatismo da ação política. E é esse pragmatismo que faz, por exemplo, com que frequentemente o conhecimento seja mobilizado não para construir soluções para os problemas, mas para construir problemas para soluções já idealizadas. E com isto quero dizer que a influência do conhecimento, das evidências, se quisermos dizer assim, é sempre indireta, mediada pela atividade de indivíduos e organizações, pela atividade de pessoas e de organizações que os mobilizam a partir de lógicas de ação diversas, conflituais, em função de fatores culturais, dos seus interesses também e das condições e capacidades que têm para aceder e usar esse conhecimento como um recurso. Aliás, os estudos que nós conhecemos, sobretudo no contexto europeu, sobre o uso do PISA em processos de aprendizagem política, têm-nos deixado próximos desta leitura, direi, desta leitura prudente sobre o papel do conhecimento na política. Pois são muito frequentes os trabalhos que sublinham que o uso informacional dos dados é muito menos expressivo que o uso da credibilidade dos dados do PISA para justificar políticas, ou mesmo que o uso dos dados para projetar cenários futuros para os sistemas educativos. Esta investigação deixa-nos, portanto, perante esta constatação de que os efeitos cognitivos mais relevantes do PISA sobre os políticos se repartem entre, por um lado, legitimar pontos de vista, soluções ou mesmo projetos de reforma que lhe preexistem, ou, por outro lado, dotar os atores políticos com novos argumentários para agir ou para justificar as suas ações. Já estas 2 citações, e eu agora vou esperar um pouco para que vocês as possam ler, estas 2 citações de antigos ministros da Educação do Brasil e de Portugal, respectivamente, mostram, do meu ponto de vista, como a combinação de números e de posições relativas dos países num espaço competitivo induz formas de responsabilização dos atores nacionais que vão muito para além da razão. Para mim, estas 2 citações mostram, ajudam a ilustrar a ideia de que o PISA opera através de um poder que está para lá do poder do conhecimento. E eu referiria aqui o poder da culpa, o poder pela culpa, através dos efeitos de naming, blaming, shaming, enfim, nomear, culpar, envergonhar, que acompanham a exposição pública de maus resultados, mas se senta também aqui num outro poder, o poder de uma esperança que este instrumento cria quanto à possibilidade
da existência de reformas de educação conduzidas pelos políticos, legitimadas num conhecimento que é tido como especializado, independente e com uma força universal. E, portanto, nós acabamos por observar que aquilo que à partida se apresenta como da ordem do cognitivo está saturado pela ordem do afetivo. E como refere o Tom, o PISA é, de certo modo, um instrumento que articula saberes, sim, da avaliação, da estatística, da comparação, mas que os articula com desejos coletivos de prosperidade nacional ou de bem-estar individual, dando corpo a um conjunto de narrativas que são novas narrativas de salvação e de redenção para os sistemas educativos. Eu proponho agora que deixemos os sistemas educativos, que deixemos este PISA como uma nova teologia da mudança educacional, intencionalmente dirigível, e que passemos para as escolas, porque, como referi no início desta fala, a OCDE vem intensificando a sua intervenção com base no PISA, e uma dessas formas de intensificação é este PISA-Based Test for Schools, PISA for Schools, ou na versão brasileira, PISA para as escolas, na versão portuguesa é PISA para os municípios. Enfim, o que é este PISA for Schools? Muito sucintamente, trata-se de um conjunto de testes semelhantes aos utilizados no inquérito PISA, porém eles não são aplicados nas escolas de um país de modo a avaliar o sistema e a produzir conhecimento sobre o sistema educativo, mas são aplicadas diretamente nas escolas e de modo a produzir conhecimento sobre cada escola e devolvido a cada escola. Este novo instrumento está presente em muitos países do mundo, entre os quais, como referi, o Brasil, creio que desde 2017, e em Portugal também. E no Brasil, ele surgiu, tanto quanto sei, com o patrocínio da Fundação Lehman, cofinanciado por outras filantropias. Tem atualmente como gestor técnico a Fundação SES Gran Rio, eu não sei se diz assim, que é uma organização que durante décadas tem sido responsável pelos principais exames de vários graus de ensino, se eu estou bem informado sobre a matéria. Enfim, mas as investigações que existem sobre o PISA neste momento for School são, sobretudo, investigações realizadas no contexto norte-americano, mas elas permitem-nos já, se não saber algo, ter algumas bases para pensar e interrogar esta nova ferramenta, e particularmente partindo dos elementos que são conhecidos relativamente às razões pelas quais as escolas aderem a esta avaliação. E eu vou centrar-me apenas em dois fatores que estão mais frequentemente associados a esta adesão. O primeiro fator é o uso informacional desta avaliação. As escolas esperam ter acesso a dados, a conhecimento sobre a sua performance e sobre os fatores que explicam, esperam ter acesso a propostas de boas práticas, esperam ter oportunidades de partilha de conhecimento com outras escolas. Curiosamente, os estudos realizados no contexto norte-americano, como referi, mostram que sim, é verdade, os relatórios com os resultados dos testes fornecem abundantes dados, gráficos, tabelas que representam o comportamento específico de cada escola no que diz respeito ao desempenho do aluno. Sim, isso acontece. Contudo, os relatórios são idênticos para todas as escolas no que diz respeito às melhores práticas recomendadas e não apresentam informações que permitam conhecer o contexto específico de cada escola, por exemplo, para entender porque elas são classificadas como tendo baixo ou alto desempenho. Ou seja, com este desejo de informar e de bem informar a decisão local, convive, portanto, este equívoco de que é possível que todas as escolas possam beneficiar das mesmas lições, daquelas lições que a OCDE valida como as soluções a seguir a partir dos estudos de larga escala. Ora, este ponto de vista minimiza claramente o papel da organização escolar, o papel do local e também ignora os fatores não educacionais que, como todos aqui sabemos, contam para determinar o desempenho dos estudantes quando são submetidos
a qualquer teste padronizado. Quanto ao outro fator que explica a adesão das escolas a este PISA for Schools, ele diz respeito, eu vou dizer, a um poder simbólico que as escolas parecem reconhecer nesta avaliação internacional. Por um lado, porque as escolas esperam poder introduzir e legitimar mudanças locais em função de evidências e de medidas quantificadas que recebem. Por outro lado, porque antevêem poder apresentar-se publicamente como orientadas por estándares de qualidade mundial, o que claramente indicia a presença de uma lógica de certificação externa da qualidade das escolas, com efeitos prováveis na regulação da oferta e da procura escolar. Face ao que acabo de dizer, parece-me que enfim, a eventual consolidação deste teste PISA para as escolas pode vir a mostrar-nos algo sobre as alterações nos processos de multirregulação da educação. E vou sobre isso, e para terminar a minha intervenção, destacar 4 ideias a partir de uma figura na qual eu reúno alguns dos principais atores chamados a participar nesta avaliação PISA para as escolas, e atendendo também às suas principais funções. Eu identifico aqui, neste quadro, a OCDE, que tem, enfim, a função que, para além de ter idealizado este programa, tem a função de mobilizar, captar organizações para participar neste projeto, e assume depois funções de supervisão. As organizações que podem estar ligadas ao comércio educativo, ou que podem ser organizações de investigação e desenvolvimento, que são responsáveis pela gestão técnica, digamos assim, da aplicação deste PISA for Schools nos contextos nacionais, regionais ou locais. Depois, as organizações de filantropia, que assumem um papel importante no financiamento deste programa. O Estado, que vai dependendo de contexto nacional para contexto nacional, pode apenas ter uma função de autorização da realização destes testes, a ter até eventualmente funções de cofinanciamento, e depois as escolas que, para além da adesão, têm depois as vantagens que esperam da apropriação, da recepção. Eu sei que no português do Brasil não se usa este termo, e, portanto, onde leem a recepção, devem ler a apropriação destes dados e destes resultados. Ora, esta reunião, digamos assim, ou desta reunião e destas interações antecipadas em torno da concretização deste projeto PISA para as escolas, eu gostaria de destacar, enfim, um conjunto de ideias que eu acho que nos ajudam a pensar e a discutir, talvez, um conjunto de transformações nos processos de regulação da educação ou de multirregulação na educação. Em primeiro lugar, e isso é muito evidente, este teste PISA para as escolas permite à OCDE alargar o seu espaço de influência sobre as atividades educativas, estabelecendo aquilo que nunca fez, que é estas relações diretas com as escolas, com os seus dirigentes, com os seus gestores, podendo ali fazer chegar, sem intermediários, as suas próprias injunções. Em segundo lugar, o programa parece-me que ativa ou reforça, como será o caso do Brasil, mais reforço do que ativação, reforça a presença nos processos de regulação de um conjunto significativo de atores não estatais. As organizações de filantropia, outras organizações sem fins lucrativos que financiam o programa, as organizações multinacionais ou nacionais, sejam elas do comércio educativo, sejam organizações ligadas à produção de conhecimento, e que são acreditadas pela OCDE para gerir o processo de aplicação deste teste em cada país. E é este caso que está neste momento a concretizar-se no Brasil. Em suma, parece ser, portanto, reforçado através deste teste
o peso da participação de atores não estatais, privados ou do terceiro setor, nos processos de regulação do trabalho docente e da gestão escolar. Em terceiro lugar, esta possível inscrição de cada escola per si numa rede de escolas que está, enfim, unida em torno de dados e de representações educativas que são veiculadas pela OCDE, pode vir a facilitar a presença nessas escolas, de orientações contrárias ou não submetidas aos padrões nacionais ou regionais e que podem ser defendidas exatamente em função da sua aproximação a um cânon universal. Neste âmbito, esta adesão poderá até constituir um importante recurso na disputa pela autonomia das escolas face a outras autoridades públicas, o que me parece interessante, mas não deixa por isso de nos conduzir a uma nova teia de dependências, agora não do Estado, mas de uma organização internacional e das suas comunidades epistémicas e políticas. Enfim, e para lá de quem sai ganhando ou perdendo de tudo isto, o ponto essencial para mim parece-me ser um outro. É o que, através deste equívoco de que é possível mudar as realidades escolares em função daquilo que os peritos determinam como sendo o que funciona, o what works em inglês, aquilo que são as boas práticas, largamente baseado em resultados de uma prova de 1 ou 2 horas, eu diria que através deste equívoco se está a construir um espaço real no qual quantitativos cada vez maiores de pessoas, de profissionais, trocam recursos materiais, informacionais, mas também simbólicos, como o status e a reputação das escolas. Através deste equívoco se estará eventualmente a construir um espaço no qual também se põe em circulação e legitimam modos particulares de definir o que é a realidade educativa e de como deve ser a escola governada. De certo modo, nós reencontramos aqui, neste PISA for Schools, com o argumento anterior desenvolvido sobre o PISA enquanto metapolítica, porém, agora aplicado aos contextos de prática e não apenas aos contextos onde se fazem os textos da política pública. Enfim, e próximo do fim, creio que atingi os 40 minutos e, para concluir, gostaria de dizer que, evidentemente, precisamos de saber muito mais em Portugal e no Brasil sobre este uso do PISA para as escolas e os seus efeitos, de modo a que possamos ir para além destas ideias ou de ideias que, no momento, não são mais do que especulações à procura de prova. Quem sabe, enfim, se alguns de nós não nos poderemos vir a reencontrar no futuro em torno de um estudo mais sistemático deste novo instrumento ou desta variante da avaliação PISA. Espero bem que sim, que no futuro nos possamos reencontrar para conversar sobre estes processos e estes efeitos desta nova ferramenta que atinge diretamente as escolas e não já os sistemas educativos nacionais. Deixo-vos com uma lista de referências que depois poderei passar através do Jaime. São as referências que eu utilizei para preparar esta minha intervenção de hoje. Fico à disposição para a conversa, para as perguntas, e aproveito para vos dizer, agora já como na condição de diretor do Instituto de Educação de Lisboa, nós teremos muito gosto sempre em vos receber para as atividades académicas na nossa faculdade, no nosso instituto. Faz parte da maior universidade portuguesa, são sempre muito bem-vindos a Lisboa. Quero-vos dizer isto e quero-vos já agora também, aproveitando para fazer um bocadinho de marketing, dizer que em julho do próximo ano, teremos o nosso primeiro grande congresso internacional e que, enfim, espero poder contar com a vossa presença e estar com algum de vós. Seria muito bom. Obrigado e fico então à disposição para a conversa que quiserem ter. Luiz Miguel, muito obrigado. O quadro que você apresenta é muito elucidativo para nós, particularmente a segunda parte, não é? Se você puder tirar a apresentação, acho que facilita para nós agora. Vou tentar.
É do mesmo... Isso, assim. Esse quadro é muito elucidativo e eu já conheci uma parte da sua análise da primeira parte, né, da sua apresentação. Esta segunda parte em que você pega o PISA for Schools, eu ainda não tinha lido, né, os seus trabalhos, não conhecia ainda e é muito elucidativo o que você faz. Eu já vou passar para as pessoas que tiverem questões, e aí as pessoas podem ir levantando a mão, mas eu quero fazer, né, vou exercer aqui o meu poder de mando, já que eu estou na coordenação. Eu quero fazer 2 questões para você, enquanto o pessoal vai pensando e se inscrevendo. São questões um tanto marginais ao que você foi falando, mas que foram ficando para mim, né? Não vou entrar então no âmago da sua apresentação, mas eu fui tirando certas consequências. Eu gostaria que você conversasse aqui, pensasse em voz alta conosco, diante do reforço dessa ideia da política baseada em evidências, né? Recentemente, o nosso secretário da Educação aqui no estado de São Paulo afirmou peremptoriamente que não existe pesquisa na universidade que dê conta de apoiar as políticas educacionais e, portanto, é por isso que eles se valem dessas coisas todas que vêm de fora, etc. Eu queria que você conversasse em voz alta aqui conosco, que você pensa qual é o papel, o que está sobrando para a pesquisa os pesquisadores da universidade, né, que não estão inseridos nessa lógica. O nosso papel não estou querendo minimizar, é fazer o que você fez, quer dizer, mostrar, evidenciar toda a lógica desse tipo de avaliação, ou nós temos algum outro, você imagina que temos algum outro espaço, algum outro alcance, né? Até mesmo junto às escolas. E o outro, esta ideia mais ampla que preside toda essa ideia da política educacional da OCDE, esse pressuposto que está lá, né, que é da história da sociedade do conhecimento, que nós estamos rumando para ou já vivendo a tal da sociedade do conhecimento. E o PISA e as ações da OCDE são as melhores maneiras de nos levar até ela. Em que medida, aí somos nós aqui do nosso terceiro mundinho, né? Em que medida esta ideia da sociedade do conhecimento em si mesma já não funciona como uma forma de reforçar e intensificar as desigualdades no plano global? E gostei muito quando você falou da ideia da bricolagem e de outras formas de ação, que talvez seja a nossa saída, né? São essas 2 questões, não sei se foi claro. Podes resituar uma segunda? A ideia é a própria mitologia, né? Você chamou aí desse simbólico da sociedade do conhecimento, ela em si não é um elemento do imaginário que só está contribuindo para reforçar as desigualdades no plano global, né, entre centro e periferia, entre os lugares da excelência e os lugares marginais. Eu estou pensando muito para nós aqui no Brasil, né, que cada vez estamos diminuindo o alcance dos nossos sonhos, estamos indo para a lógica terceiro-mundista mesmo, um pouco isso. O peso simbólico da ideia de sociedade do conhecimento no reforço das desigualdades estruturais no plano mundial. Esta questão da discussão sobre as políticas baseadas em evidências, ou a questão das políticas baseadas em evidências, se eu bem entendi a sua... Enfim, estou a pensar em voz alta, é esse o desafio. Aqui, à partida, vem-me à cabeça duas ideias. A primeira tem que ver com esse tipo de exigência que é formulada por alguns atores políticos, porque há outros que não fazem, mas por alguns atores políticos, no sentido da reorientação da investigação educacional
e que tem, por vezes, consequências sérias já do ponto de vista do financiamento, quando, por exemplo, há programas de financiamento que exigem que os investigadores, por exemplo, façam tratamento de análise de dados secundários dos materiais do PISA, por exemplo, são exemplos radicais, mas que já aconteceram, por exemplo, em Portugal numa vez, e, portanto, são essas intervenções digamos assim, de politização do conhecimento, não é? De conformação de uma agenda investigativa, um conjunto de padrões e de cânones que são estabelecidos por organizações que são percebidas como organizações credíveis do ponto de vista de geração do conhecimento pericial. Mas também não podemos deixar de ver que por detrás, enfim, ou acompanhando essa exigência dos políticos, está todo um trabalho de uma parte, enfim, do campo de investigação em educação, que não apenas alimenta a produção destes testes, como vive, de alguma maneira, da produção destas investigações e dos seus resultados. Portanto, o cenário é um bocadinho mais complexo, julgo eu, do ponto de vista do campo educacional, onde acho que existem tendências diferentes de relacionamento com este tipo de informação, desde aqueles que têm, eventualmente, leituras analíticas e críticas, como poderá ser o caso daquilo que eu estou a fazer, não sei se é, até aqueles que, apesar das críticas e das limitações que identificam nestes trabalhos do ponto de vista metodológico, consideram que estes são, apesar de tudo, dados que nos ajudam a pensar sobre os sistemas educativos e, em parte, poderão ter razão, e depois aqueles que os utilizam de uma forma quase, enfim, tão naturalizada como alguns atores que eu falei aqui parecem usar. Agora, do ponto de vista daqueles que têm uma posição, enfim, analítica, crítica relativamente a este tipo de instrumentação, eu quero dizer que, por si só, esse exercício já é um exercício que dá trabalho e que é importante. Portanto, eu não desmereceria que a intervenção de uma parte dos investigadores seja essa exatamente de produzir, como alguns gostam de dizer, releituras, tal como nós fazemos as releituras das políticas públicas e as procuramos deslocar da componente, ou enfim, evidenciar as suas componentes ideológicas ou outras, também, neste caso, é uma parte de um trabalho e é uma parte de um trabalho sério. Depois, quer dizer, não há outras formas senão as de continuar a procurar ter financiamento para realizar a investigação que nós achamos que é importante e necessária para apoiar os profissionais, as organizações e mesmo as políticas públicas, que é a produção de conhecimento contextualizado. Porque eu acho que o grande drama destas avaliações internacionais comparadas é o de, enfim, nós de repente estamos aqui perante um processo qualquer de darwinismo e tudo se cara à sua volta e se entender que esta é a forma básica, fundamental para compreender a realidade educativa, quando não é, quando falta muito todo o conhecimento que é conhecimento contextualizado, seja organizacionalmente, seja do ponto de vista de outros contextos de prática, que não são apenas os contextos organizacionais. Mas você também sabe, Jaime, que eu não sou propriamente um atuante noutro tipo de investigação que se propõe ser emancipatória. Você sabe que eu não tenho essa orientação, portanto eu limito-me a considerar que é muito importante duas coisas. Por um lado, fazer investigação que relê estes inquéritos internacionais e, por outro, continuar a fazer e a propor e a tentar obter financiamento para uma investigação que olha a realidade a partir de um conjunto de preocupações que têm a ver fundamentalmente com a contextualização histórica, cultural e económica das circunstâncias da ação
nas escolas, ou dos professores, ou da direção das escolas, ou do que for, não sei. Depois, sobre a questão da ficção, sim, penso que sim, que o PISA capitaliza muito bem um conjunto de elementos do ambiente institucional, e que são, enfim, é por um lado um clima económico e por um lado o clima económico e político de competição internacional, no qual a educação aparece como um recurso decisivo, quer dizer, o PISA interpreta, enfim, dá a cara, dá o rosto por este modo de ver a realidade contemporânea, a realidade atual. Portanto, ele corporiza através da seleção, da invenção deste conceito, que é o conceito de literacia, não é? E que permite fazer um conjunto de leituras que se conseguem apresentar como independentes daquilo que são as visões nacionais, são independentes das escolhas dos currículos e dos objetivos nacionais. Portanto, é a criação de uma ficção sobre um conhecimento que está para lá do conhecimento que o currículo escolar oferece e que constituirá, digamos assim, a base fundamental para o progresso dos indivíduos e das nações nesta sociedade de conhecimento. Essa, de facto, é a ficção que está muito bem, quer dizer, é constituinte, digamos assim, deste projeto comparado, e será talvez até uma razão explicativa para o sucesso deste tipo de avaliação, não é? Porque ela encarna perfeitamente essa visão de uma sociedade que é estruturada a partir de uma competição em torno do desenvolvimento, da aquisição de competências, de conhecimento, que são a condição de base para que uma determinada sociedade possa avançar neste combate económico da atualidade. Enfim, eu acho que isso explica em parte o sucesso do PISA, mas não explica totalmente. Acho que há uma outra parte de explicação para o sucesso do PISA que tem a ver com uma dimensão mais organizacional ou socio-organizacional da intervenção da OCDE nas políticas públicas e na sua relação com os Estados nacionais. Que tem a ver com aqueles elementos que eu introduzi e que têm a ver com esta capacidade de intervenção macia, muito baseada na capacidade de mobilizar especialistas, pessoas que são ligadas à academia e que são reunidos para produzir um conhecimento que, como tal, é um conhecimento credível, que nos permite definir um conjunto de elementos de agenda e depois de monitorizar a concretização dessa agenda. Há uns autores australianos que se referem a isto. Eles utilizam um termo interessante, que é a governança infraestrutural e epistémica, para se referir exatamente a esta dinâmica de autoperpetuação, na qual a OCDE prescreve estratégias políticas, por um lado, para a educação, e, por outro, avalia os desempenhos dos sistemas em função desses mesmos termos. E eu acho que este é um elemento importante também para perceber a força deste PISA, por exemplo, relativamente a tantas outras avaliações internacionais congêneres, que apesar, enfim, de hoje ainda falarmos delas, como o TIMSS ou o PIRLS, etc., mas que não têm, pelo menos, enfim, a investigação não tem tido tanta penetração, digamos assim, no campo das políticas e da ação pública. Obrigado, Miguel. Não cobrava de você uma atuação militante e atuante, não. Eu conheço você e eu também estou nesta, não é? Eu acho que o nosso papel é outro, né? Ou pelo menos o modo como trabalhamos com a pesquisa e com o nosso trabalho é outro. Quero, em nome da faculdade e do GT em defesa da educação pública, agradecer imensamente a você, Luiz Miguel,
essa sua disposição de conversar conosco durante todo esse tempo, numa apresentação tão esclarecedora e provocadora para nós, né, de outras perspectivas a respeito do papel do PISA e das avaliações internacionais. Vamos ver este congresso aí lá, quem sabe espero lá. vê-los em Lisboa em julho. Volto a convidar. Lisboa em julho está fantástico. Tempo. Sim, vamos ter conferências muito boas. O David Lavery vem cá, o António Novo, o Bob Lindgard vai estar cá connosco também. Vamos ter um bom congresso e eu, de qualquer maneira, queria voltar a agradecer já esta oportunidade de estarmos juntos e quero agradecer-vos a todos também a paciência de ouvirem falar este português de Portugal, que eu sei que é difícil de acompanhar. E pronto, e tiveram paciência e obrigado pelas questões e pela conversa também. E até à próxima. Muito obrigado. Eu já estava com saudade de ouvir esse português de Portugal. Pessoal, muito obrigado. Fiquem bem, então.